Se você é a pessoa que pensa demais, talvez você tenha uma coisa em comum com um dos maiores personagens da literatura mundial. Nesse vídeo eu vou falar justamente sobre ele, o famoso Hamlet. E o que que o Hamlet tem a ver com você que pensa demais? Para quem não sabe, né, Hamlet, ou melhor, a tragédia do príncipe Hamlet, foi uma obra escrita por Shakespeare. De forma bem resumida, é sobre um rei, que é o rei Hamlet, que morre de uma forma assim suspeita, né, do nada. E logo após a sua morte, o seu irmão, rei Cláudio, se casa com a sua esposa, rainha Gertrudes. Hamlet é o filho do rei Hamlet, né? É o jovem Hamlet, que não entende o que aconteceu após a morte do seu pai, tudo. Até que em uma noite os seus soldados veem o fantasma do rei Hamlet vagando. Então eles chamam o Hamlet, né, para ver o fantasma, para tentar se comunicar com o fantasma. Então Hamlet vê que é o fantasma do seu pai e eis a grande revelação, né? O fantasma revela que quem o matou foi o seu irmão, o rei Cláudio. E esse fantasma, ele pede para o Hamlet que o vingue, né? Ou seja, ele pede uma vingança. E após esse pedido é que começa esse lado, né, que talvez você tenha em comum com ele, que é o pensar demais. Talvez você já tenha escutado aquela expressão, né, que ela é bem bonita, bem poética, né? Ser ou não ser, eis a questão. E essa famosa frase, ela é um solilóquio, né? Ou seja, é o Hamlet falando consigo mesmo. E eu sei que é uma frase bonita, né, que a gente vê um quê de poesia nela, mas ela vai muito além de ser uma frase poética. Ela representa justamente o conflito do Hamlet com esse pensar demais, para decidir se ele vai ou não vingar, né, a morte do pai, se ele vai ou não confrontar o tio, mexer na ordem nova que as coisas levaram, é algo que a vida lhe pede para ele uma ação direta. Ele começa a divagar, né, nos seus próprios pensamentos, se ele deve ou não fazer aquilo, se aquilo é ou não moral, como seria para ele ter que matar uma pessoa para vingar o próprio pai, né? Sendo que a vida real está exigindo alguma coisa dele, né? Assim como a vida real ela nos exige direto ações, atitudes. A gente se confronta com uma realidade nova na nossa vida e a gente tem que tomar uma decisão e agir. E muitas vezes a gente não age porque ficamos presos, né, em vários, talvez, solilóquios, assim como o Hamlet, na nossa própria cabeça. Será que eu faço isso ou isso, né? Ser ou não ser, eis a questão. E é engraçado porque a nossa vida, ela exige ações práticas e rápidas. A nossa mente, ela é um lugar fantástico para ponderar, para analisar, para pensar, mas isso pode nos paralisar, assim como paralisou o Hamlet. Essa paralisia por análise. Só que a nossa mente, por mais que ela seja um ambiente bom para planejar, ela não é um ambiente bom para se morar. Porque a vida ela acontece no campo das ações. Então talvez você esteja paralisado por analisar demais, por pensar demais nos prós e contras, na moralidade das suas ações, o que que as pessoas vão pensar, o que que vai acontecer depois. Claro, é bom a gente ser prudente, né? Assim, de pensar antes de agir, isso é bom. Mas quando nós temos, né, o overthinking, né, que é esse excesso de pensamento, e aí isso gera ansiedade, né, isso gera paralisia, assim como aconteceu com o Hamlet. O Hamlet busca uma certeza absoluta antes de agir, assim como nós fazemos também. Só que o que eu acho engraçado é que a nossa vida, ela nunca tem certezas absolutas. O tempo que a gente está aqui vivendo é um tempo, assim, de grandes incertezas, na verdade. Porque as coisas podem mudar, as coisas podem não sair como eu quero, como você quer. E nós deixarmos de agir por conta disso é um pouco problemático. Dentro da peça, a demora do Hamlet em agir, em decidir o que vai fazer, em pensar demais, faz com que todas as coisas culminem numa grande tragédia, onde várias pessoas morrem, onde o excesso de pensamento gera, assim, uma paranoia, né, que acaba contaminando os relacionamentos do Hamlet, né, com a sua mãe, e também com o seu interesse amoroso ali, a Ofélia, a famosa Ofélia. Então existe uma desconexão entre o que ele sabe que deve fazer e o que ele realmente faz e o que ele realmente pensa. E é como se nós fôssemos esse Hamlet moderno, que espera o momento perfeito para mudar de carreira, o momento perfeito para dar um passo na vida. E é muito típico da nossa geração, assim, né, que eu quero dizer, de internet, né, de pós-internet, que nós mascaramos muitas vezes a nossa falta de ação por uma busca desenfreada por
certezas, né? Como eu falei, por conhecimento. E a gente está na era da informação, né? Então, às vezes a gente acaba escondendo essa nossa inação, essa falta de ação com, nossa, eu preciso saber de tudo, eu preciso entender como é que tal coisa funciona para me tomar uma atitude. Aí eu acabo me esquivando daquilo que eu tenho que fazer e acabo procrastinando. Não é à toa que nós somos uma das gerações assim que mais procrastina. E a gente esquece, como eu disse, que a vida ela acontece na dimensão do agir e não do pensar. Fora que quando nós pensamos demais, isso gera uma espécie de ruminação mental, assim como aconteceu com o personagem. Nós ficamos tão presos nos nossos pensamentos que eles podem gerar distorções cognitivas, né? Então eles podem gerar a catastrofização, que é quando eu vejo só o lado negativo das minhas ações, né, do que pode acontecer. Então, uma situação X que tem várias possibilidades, eu acabo vendo apenas as possibilidades que são potencialmente negativas e destrutivas para mim. Eu não consigo ver o lado bom das coisas quando eu penso demais. E essa ansiedade, ela acaba nos tirando o direito de viver a nossa vida. Pense que quando você demora demais a tomar atitudes, a viver, a agir, porque você não tem certeza do que deve ser feito, você tá ali diminuindo o tempo da sua vida que você poderia estar agindo. Porque, de fato, a gente só sabe o resultado de uma ação quando nós fazemos aquela ação, né? Quando a gente executa aquilo. Você nunca vai ter certeza sobre se vai dar certo ou não você mudar de área se você não tentar mudar de área. Você nunca vai ter certeza se vai passar ou não em um vestibular se você ficar pensando demais e acabar não fazendo vestibular, porque, poxa, eu acho que não ia dar certo, trocar de amizade, sair com essa roupa, né? Uma coisa assim mais banal. Então, muita coisa da minha vida e da sua vida, elas acabam sendo totalmente frustradas pelo nosso excesso de pensamento. O grande insight é que o antídoto para eu vencer esse excesso de pensamentos e essas incertezas sobre a minha vida, que elas sempre vão existir, né? Lidem com isso, elas sempre vão existir, né? Sempre vão haver inúmeras opções, inúmeras incertezas, inúmeros e se. Então, a forma da gente combater isso, o mais doido que pareça, é a gente ter a coragem de dar um passo no escuro. Eu vou fazer isso aqui sem saber se isso vai dar certo. Eu vou por esse caminho sem saber se esse caminho realmente é o melhor. Porque eu não vou saber se ele é o melhor, não tem como eu saber se ele é o melhor, né? Não tem como eu esperar a minha mente ter uma certeza absoluta, que as pessoas confirmem, que os meus amigos validem. Eu nunca vou ter certeza se eu não arriscar. Então, eu acho que o grande aprendizado que a gente precisa ter com esse clássico, claro, foi de uma forma bem superficial, é que nós precisamos ter coragem de agir. Porque, caso contrário, eu vou acabar vivendo uma vida totalmente imersa na minha cabeça, nos meus pensamentos, no mundo das ideias, no mundo das possibilidades, mas a minha vida de verdade, que acontece assim no campo da ação, ela vai ser uma vida assim, desculpem a palavra, né? Mas uma vida morta, sabe? Uma vida que não tem substrato, porque eu não me permito viver, não me permito arriscar. Sabe aquela frase, né? Assim, eu prefiro me arrepender de fazer do que de não ter feito. Então é exatamente essa a ideia. Até porque tudo que a gente vai vivendo é aprendizado, né? Serve como repertório para nossa vida. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer aqui hoje, porque você nunca vai ter a certeza. Nunca. E eu tô pensando em trazer um quadro aqui para esse canal, né? Para os que gostam de literatura. Eu ainda tô pensando em um nome para dar, porque existem várias lições que a gente consegue aprender através dos clássicos da literatura, né? Então esse vídeo foi um vídeo mais curto, mas dependendo da adesão eu posso trazer coisas mais detalhadas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, que isso te ajude a sair da inércia.